Olá, amigos! Estamos chegando com mais uma convidada especial aqui da Rádio Sonho para bater um papo sobre um dos setores mais atingidos pela pandemia do coronavírus, o turismo. É avião, é ônibus, é agência, é cidade, todo mundo sofrendo com essa crise na área do turismo. Por isso, nós conversamos aqui com a Juliana Borges, que tem uma agência de turismo, Meu Mundo Viagens. É isso, seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, olá a todos. Tenho uma agência, então o nome dela é Meu Mundo Viagens. E a gente está no mercado já há mais de 10 anos e fomos surpreendidos aí por essa pandemia, né? Na verdade, assim, o mês de janeiro e fevereiro foram meses maravilhosos e a gente tinha um otimismo muito alto para esse ano de 2020, né? Então a gente vinha vindo bem até a segunda quinzena de março, mais ou menos, que foi quando começou, na verdade, essa história dessa pandemia e afetar realmente o setor do turismo, né? Porque até então a gente ouvia relatos lá na China, na Europa, e a gente não tinha sentido na realidade mesmo aqui no Brasil, né? Então a gente estava indo bem, estava tudo ótimo. E aí, a partir do dia 15 de março, que começaram realmente os cancelamentos, e aí a gente foi numa maré muito doida, até mais ou menos 15 de abril, com muito trabalho, cancelamentos, reembolsos, adiamento de viagens, e principalmente trazer os clientes que estavam fora do Brasil para o Brasil também, que foi uma coisa bastante desgastante. Então, foi um trabalho realmente 24 horas, né? Porque a gente tinha passageiro em todo lugar do mundo, então a gente precisava de atendimento 24 horas justamente por causa do fuso. E aí parou completamente o setor. Quando a gente realizou realmente isso, já era mais ou menos no dia 15 de abril, então quando a gente parou para respirar, e aí a gente viu que, poxa, peraí, todo o nosso trabalho até agora foi só cancelamento, reembolso, remarcação e não entrou viagem. E assim foi até mais ou menos até meados de junho, que ficou completamente parado. Então, do dia 15 de junho para cá, a gente sentiu uma pequena retomada no turismo nacional. Então, assim, se antes a agência fazia 60% nacional, 40% inter, hoje a gente faz 100% nacional, desde que a gente sentiu um pouco essa retomada. Isso Então, assim, vem melhorando ou não, Juliana? Vocês estão sentindo que está começando a decolar? olha, a gente está sentindo que as pessoas estão um pouco mais corajosas agora para viajar, porque agora a gente entende um pouco mais desse vírus, a gente sabe, porque lá em abril, final de março, começo de abril, a gente não tinha ainda tantas informações assim, embora as coisas estavam acontecendo a nível mundial. Então, o que a gente está sentindo é que sim, está retomando muito aos poucos, mas a gente tá fazendo venda, por exemplo, de viagens nacionais, já estamos. E uma coisa muito curiosa é que a gente está com muito pedido para Natal e Réveillon. Então, a Que gente legal. sente que as pessoas estão otimistas com relação à vacina, né, com relação à queda de mortes, de pessoas infectadas, que a gente vem vendo essas informações. Então, a gente sente um pouco essa retomada, sim, mas a maioria das viagens, todas mesmo, principalmente as internacionais, todas foram remarcadas para segundo semestre de 2021. Então, isso foi um baque muito grande no turismo, né? Então, a gente vai precisar de pelo menos uns 3 anos, 4 anos, para a gente poder realmente dizer, olha, tá igual era antes, né? Então, existe essa realidade. Então, a gente tem que trabalhar realmente para aquecer mais o mercado, né? Bom, e a Juliana, no desespero, né, de manter empregos, de manter funcionando a máquina, acabou bolando aí uma saída muito legal, e aqui a gente vai falar agora, que é o lançamento de um livro. Conta um pouco do livro, o que é esse livro, foto, enfim, Juliana.
Exatamente. Quando a gente percebeu, lá em meados de abril, de que não tinha entrada de caixa, eu comecei a ficar desesperada, né? Porque, assim, as contas não paravam de chegar e aí eu precisava fazer alguma coisa. Então, já era um momento que as pessoas já estavam pensando em que elas poderiam fazer além do que elas já faziam, porque o mercado estava parado, né? E aí eu falei assim, eu me recuso a demitir, eu não vou demitir. Então a gente começou primeiro a cortar os custos fixos, então a gente negociou aluguel, a gente negociou a nossa máquina de café da Copinha, por exemplo, os funcionários, que era alugada. A gente negociou com fornecedores, o fornecedor do sistema de TI, a gente negociou com o escritório de advocacia que nos atende, a gente negociou com a empresa de marketing, aí a gente foi cortando até onde dava, até ficar uma empresa bem enxuta, mais enxuta possível, mas contando com todos os funcionários. Claro. Então eu falei, eu preciso complementar essa renda para garantir a folha de pagamento. Eu fiquei com medo dessa pandemia, fiquei com medo desse vírus, a gente não sabia como ele ia se comportar com as crianças e tudo mais, então peguei as crianças e viajei para o Triângulo Mineiro, que é onde a minha família toda mora, né? Minha família é toda mineira, de Uberlândia. E aí a gente se refugiou na fazenda. E aí lá eu coloquei minha cabeça no lugar e comecei a pensar o que eu poderia fazer. E aí, trocando ideia com umas amigas, conversando com elas, uma amiga minha que é muito sincera falou assim, Juliana, você vai fazer um livro de foto? Foto as pessoas jogam no Google lá e vê as fotos. Eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer então? Aí ela falou, olha, você tem que recheia com alguma coisa interessante. E aí, depois disso, eu fiquei super mal. Falei, nossa, só foto de um livro de fotos não vai rolar. Precisava fazer mais alguma coisa, algo mais, né? E aí meu marido falou, põe poesia. Cadê aquele seu livro de poesia? Porque assim, nas horas vagas eu gosto de escrever, eu tenho um livro muito completo de poesias, tenho caderno, tenho escritas, o meu Instagram particular em cada foto, assim, são legendas bonitas, porque eu gosto, sabe? Eu falei, nossa, tá aí, é isso que a gente vai fazer. E aí o meu marido também, ele é autor do livro, então tem fotos de autoria dele, tem algumas fotos de minha autoria e as poesias a gente escreveu juntos, né? Então eu criei as poesias, a gente fez as fotos, aí eu falei, pronto, agora pra gente fazer esse livro, porque não era um livro que você baixa na internet, não era um e-book, né? Era um livro físico, é um livro físico. É para fazer receita, né? Exatamente. Aí eu falei, olha, então, assim, a gente vai precisar imprimir o livro, a gente precisa de uma pessoa que faz a diagramação para ficar legal, e a gente não tem, tipo assim, a gente tem uma bala só e a gente não pode errar o tiro, né? Porque o pouco dinheiro que a gente tinha em caixa, a gente ia investir nesse livro, entendeu? Imprimir, diagramar e também usar os canais de venda para poder reverter. E aí a gente começou a tentar fazer parceria, sabe? Mas aí a gente começou a falar que era uma agência de viagens e tudo mais. E como é um dos setores, que é turismo e entretenimento, são os mais atingidos nessa pandemia, o pessoal ficou com medo, sabe? Da gente não pagar ou até de fazer uma permuta, fazer um acordo ou mesmo ajudar. Então a gente teve um pouco de dificuldade, mas pessoas muito nobres, muito demais, assim, a gente teve muita ajuda mesmo. Então, o nosso diagramador foi um rapaz maravilhoso, de Divinópolis, o Gabriel, e a gente imprimiu os livros em Uberlândia, e a gente contou com a ajuda de pessoas, assim, acho que Deus pôs no nosso caminho pessoas com corações enormes, assim, né? Ó, o livro se chama O Poeta do Olhar, e ele está à venda no site da Meu Mundo Viagens, que é meumundoviagens.com.br. Ele também está disponível no próprio site dele, que é o www.poetadoolhar.com.br. Ele também está sendo vendido através de WhatsApp, então que é o 11, São Paulo, né? 99950-5403. E também ele está disponível no Mercado Livre. Todas essas informações nós estamos mostrando aqui na tela de como as pessoas podem adquirir. Quanto custa o livro? O livro está saindo R$ 49,90. Que legal, olha, uma bela saída
uma bela atitude em nome de emprego, em nome de manter as pessoas, os colaboradores. Parabéns, e a gente vai voltar a conversar quando o turismo decolar, tá bom? Se Deus quiser, e não vai demorar muito, né? Legal, Juliana, um grande abraço. Muito obrigada, viu? Outro para você, tudo de bom.